Olá, irmãos e irmãs. Hoje, aqui no Logos Logosista, a gente vai falar sobre a ilusão da dívida pública brasileira. E para falar justamente sobre a ilusão da dívida pública brasileira, eu tenho que primeiro falar sobre o posicionamento do movimento Luna quanto ao sistema ímpio. Primeiro eu vou colocar de um lado, aqui no vídeo, o segundo manifesto Luna e a sentença da quadrilha ímpia de vândalos genocidas. Tendo em vista esses dois manifestos, os posicionamentos que eu vou expressar aqui no vídeo são justamente de acordo com essa base, com a base dos dois manifestos. Primeiramente, para falar sobre a dívida, é necessário a gente voltar um pouco na história e entender como ela está intrinsecamente ligada à história do país. Para o Brasil ser independente, foi necessário que a gente pagasse uma dívida, a dívida de Portugal com os banqueiros da família Rothschild. Já daí, já parte um princípio de contaminação dessa dívida. Ou seja, quando eu falo de contaminação, eu estou falando de corrupção, de ilegalidade, entende? E tudo isso vai culminar justamente na auditoria mais para frente. Logo em seguida, houve 11 movimentos no país para boicote dessa dívida, da ilusão. Eu vou falar aqui um pouco das principais. Getúlio fez um desses movimentos, ao saber que a dívida brasileira só tinha 40% de registros materiais, ou seja, era a criação dos banqueiros para ganhar em cima do sangue e do suor do povo. Então houve uma auditoria feita por Getúlio, o que culminou no golpe de 1954, feito pelo Serviço Secreto Anglo-Saxão para justamente a retirada de Getúlio do desgoverno. Como o golpe de 1954 não teve total sucesso, foi feito novamente um golpe patrocinado pelo imperialismo americano, ou seja, pela quadrilha ímpia de vândalos genocidas, justamente para o golpe de 1964, como eu já falei em vídeos anteriores aqui no canal. Após o golpe de 1964, os militares tomaram empréstimos com os Estados Unidos com juros flutuantes contra o próprio Tratado de Viena, o que é um crime segundo o próprio Tratado de Viena. Outra contaminação, corrupção, justamente no funcionamento da dívida brasileira. Então, os juros flutuantes, que é justamente contra o Tratado de Viena, transformaram os juros de 6% a 25%. E isso foi em toda a América Latina, que estava, em sua grande maioria, sofrendo golpes militares como no Brasil. Isso quebrou justamente o crescimento desses países e mantiveram esses países como colônia justamente do imperialismo americano. Isso gerou um entreguismo do Estado brasileiro a essa quadrilha ímpia de vândalos genocidas. Então eu vou colocar aqui um pouco sobre o funcionamento dessa quadrilha ímpia de vândalos genocidas. Como vemos aqui, os ricos financiam os desgovernantes e os desgovernantes legislam para justamente manter os ricos ricos. Então agora eu vou falar um pouco sobre 1988 em diante, a nova Constituição em diante. Desde 1988, há, na falácia constitucional, a obrigação de fazer a auditoria da dívida todo ano. Essa auditoria da ilusão da dívida nunca foi cumprida. Então, de FHC, a dívida, que era de 62 bi, passou para 750 bi. Lula pegou essa dívida de 750 bi e transformou em 1 tri e 500 bi. Logo depois, Dilma pegou essa dívida de 1 tri e 500 bi e transformou em 3,9 trilhões. 3 trilhões e 900 bilhões. E hoje em dia, com o desgoverno Temer, essa dívida se transformou de 3,9 trilhões para 5 trilhões em 2017. Só para entender um pouco sobre essa dívida, de FHC até Dilma foram pagos 9 trilhões para os juros e a amortização da dívida, enquanto a própria dívida hoje está a mais um pouco de 5 trilhões. Ou seja, em FHC e Dilma, o povo já pagou a própria dívida praticamente 2 vezes. 63 milhões de pessoas hoje deve ao SPC 88 bilhões de reais, enquanto Dilma deu de isenção fiscal para os ricos 500 bilhões. E só no ano de 2017 foram dados para os ricos
354 bilhões em isenção. Para entender um pouco sobre esse entreguismo dos desgovernantes aos ricos, ao imperialismo, a transformação do Brasil, perpetuando-se o Brasil como colônia, Lula, ao se tornar desgovernante, foi à Casa Branca e logo depois houve um realinhamento dos pensamentos do PT, do Partido dos Trabalhadores. Esse realinhamento culminou na entrada de Meirelles no Banco Central. Meirelles, na época, ele era chefe do Banco de Boston. O Banco de Boston era credor do Estado brasileiro. Após isso, o movimento que Lula fez foi pegar uma dívida com o FMI, pagar essa dívida de um pouco mais de 15 bilhões, que tinha de taxa de juros 4%, e passá-la justamente para a dívida interna, entre aspas. Essa dívida interna não é, na verdade, interna. Essa dívida interna, ela é também externa, porque investidores de fora podem comprar essa dívida interna, ou seja, a dívida é uma só. Ao passar essa dívida para a dívida interna, entre aspas, os juros, que era de 4% lá fora, passou para 19% nos bancos privados aqui dentro. Hoje, no STF, há um processo para que haja auditoria da dívida. Mas esse processo foi engavetado, porque o STF também faz parte dessa quadrilha ímpia de vândalos genocidas, que lucram com o sangue e suor do povo. Na falácia constitucional, ficou impactado que a taxa de juros não subiria a 12%. Mas isso nunca foi respeitado. Agora eu vou mostrar aqui um quadro sobre a auditoria, e o que é a auditoria e como ela funciona. A auditoria é o levantamento minucioso da forma como essa dívida foi construída, inclusive da legalidade ou ilegalidade de como a mesma foi constituída. A dívida ela é formada pelo estoque da dívida, que é igual à dívida anterior, mais a nova dívida criada, mais a taxa de juros. Se há alguma contaminação ou ilegalidade, em algum momento contamina todo o futuro. Ou seja, qualquer contaminação reconhecida na auditoria, daquele momento em diante, deve-se boicotar a dívida e assim reestruturá-la. É assim que deve ser feito a auditoria da dívida. Logo, a contaminação, ilegalidade e corrupção vem desde o regime militar, passando até hoje, sem a auditoria da dívida. Falando um pouco sobre a ilusão da dívida hoje, em 2017 a dívida estava em 5 trilhões. Hoje, 50% do orçamento brasileiro vai justamente para os juros e a amortização da dívida, 30% para a previdência e 20% fica para todo o resto. Saúde, educação, segurança pública, cultura, ciência e tecnologia, justiça, o judiciário, pagamento do judiciário, tudo isso provém justamente desses 20%. Só que, além disso, teve o teto de gastos, ou seja, a PEC 95. Com a PEC 95, a saúde ela já não pode ultrapassar 4%, e fica por isso mesmo, segundo eles. Então, eu vou falar aqui um pouco sobre uma série de contaminações, ou seja, corrupções e ilegalidades, que fazem com que, através da auditoria, cesse e boicote o pagamento justamente da ilusão da dívida do país. Essa contaminação, corrupção, ilegalidades é gerada por vários esquemas e manobras. Eu vou colocar logo um quadro aqui. A primeira é a contabilização de juros como se fosse a amortização. A segunda, a remuneração da sobra de caixa, ou seja, do lucro dos bancos por meio de operação compromissadas. Ou seja, eles fazem com que remunerem os próprios lucros deles através da dívida. Vai ser explicado mais adiante esse processo. A transformação de prejuízos do swap cambial, ou seja, as negociações de troca de moeda, em juros da dívida. Eles transformam os prejuízos que têm com as trocas de moeda nos negócios deles para os juros da dívida. Eles repassam isso para os juros da dívida. Tudo isso é crime. Então, vou mostrar mais alguns crimes. 1 trilhão e 184 bi, que é 1/4 da dívida, ele vence a cada 4 dias para a remuneração da sobra de caixa dos bancos. É assim que os bancos lucram, o tanto lucram. Como, por exemplo,
as 3 famílias donas do Bradesco que lucraram 9,1 bilhão em 3 meses. Outro crime, o mecanismo das empresas estatais que emitem papéis sob a justificativa de fazer securitização da dívida ativa é o crime que quebrou a Grécia, ou seja, emitem títulos com juros exorbitantes a investidores privilegiados com garantias do município, ao qual não tem como pagar e acaba dando seu patrimônio, privatizando-se para pagar e assim tomam o Estado. O posicionamento do Movimento UNA quanto à ilusão, à dívida, é justamente esse: boicotar e acabar com o sistema ímpio, retirando o dinheiro dos bancos. A gente não espera com que outros desgovernantes tomem a iniciativa para que se faça auditoria. Não, é necessário que cada vez mais a população entenda e retirem seu dinheiro dos bancos, porque, na verdade, esse sistema está quebrado. Não tem como eles manterem. As próprias famílias que mantêm a quadrilha ímpia de vândalos genocidas já têm começado a investir em ouro porque não tem como manter o próprio sistema ímpio, entende? Então, é necessário que o povo retire o seu dinheiro do banco, porque vai ter um momento em que não tem como eles pagarem, sabe? Não vai ter como eles pagarem. Então, justamente por isso, isso faz com que fermente a auditoria da dívida. Isso faz com que acabe com esse sistema ímpio cada vez mais rápido. Então, essa conscientização do povo para que se retire o dinheiro dos bancos e para que rompa com o sistema ímpio de vândalos genocidas, fazem com que essa queda deles se torne cada vez mais rápida, porque ela é inevitável. Entende, irmãos? Então, por hoje é só. Eu gostaria de pedir para vocês para que se inscrevam no canal e ativem o sininho para que recebam notificações quando lançarmos vídeos. Nós lançamos vídeos praticamente todos os dias da semana. Até amanhã!